Em apenas 5 anos, de 2017 a 2022, as vendas globais de veículos elétricos cresceram 10 vezes. Estou falando de um salto colossal de 1 milhão para mais de 10 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. À primeira vista, os carros elétricos podem parecer mais populares do que nunca, mas aqui está uma previsão sombria. As vendas de carros elétricos podem sofrer uma grande queda por causa das próximas eleições americanas. Hoje, estamos analisando a correlação entre as eleições presidenciais dos Estados Unidos e as vendas de carros. Também veremos o que as gigantes automobilísticas estão prevendo para o futuro dos carros elétricos e se isso é ou não uma boa notícia para os carros a gasolina. Fique até o final do vídeo de hoje para ver como a fabricante chinesa de smartphones Huawei está entrando no mundo dos carros elétricos. A Stellantis está avançando com seu plano Dairy Forward 2030. Este é o plano no qual a Stellantis se compromete a alcançar 100% das vendas de veículos elétricos a bateria na Europa e 50% nos Estados Unidos até o início de 2030. Mais recentemente, a Stellantis também está prevendo nuvens escuras no horizonte. O CEO Carlos Tavares disse que a adoção de carros elétricos pode estar prestes a diminuir. Ele fez uma declaração fora do planejado da Stellantis em Mirafiori, na Itália, onde explicou que a opinião pública está se afastando dos carros elétricos e isso pode acabar desacelerando as vendas gerais de carros elétricos no futuro. Em sua opinião, isso pode ser em grande parte influenciado pelas próximas eleições parlamentares europeias em junho e as eleições de novembro nos Estados Unidos. Por causa dessas eleições, vemos uma mudança na política que se refletirá na indústria de carros elétricos, dependendo de como as eleições correrem. Podemos ver um clima político desfavorável em relação aos carros elétricos, especialmente se as regulamentações de CO2 forem revertidas. É por isso que a Stellantis já começou a preparar planos para essas possíveis novas condições. Faz você se perguntar quanto uma eleição presidencial pode impactar uma indústria, especificamente a indústria de carros elétricos. Sim, é verdade que a eleição presidencial ainda está a muitos meses de distância, mas já podemos ver que o clima político não pinta um quadro muito positivo quando se trata de promover a adoção em massa de carros elétricos. Não é apenas a Stellantis que está falando sobre a mudança política na indústria automobilística, a Ford Motors também está. Em outubro passado, Bill Ford, que é o executivo e bisneto de Henry Ford, admitiu que nunca pensou que veria o dia em que os produtos da Ford seriam tão politizados. Embora eu tenha tido um flashback aleatório de Biden testando a Ford F-150 Lightning quando ela foi lançada pela primeira vez na imprensa, isso é outra história. A questão é, qual é exatamente a correlação entre as eleições presidenciais dos Estados Unidos e as vendas de carros? Vamos analisar. Em primeiro lugar, as eleições são notórias por espalhar incerteza econômica pelo país. O motivo é que os consumidores não sabem o que esperar para o futuro. A incerteza influencia o comportamento de compra dos consumidores em geral, e muitos realmente se seguram para fazer grandes compras, como um carro novo, por exemplo, especialmente nas semanas que antecedem a eleição. Então, geralmente após a eleição, há um salto sísmico nas vendas. Afinal, quem sabe como uma mudança na administração pode afetar impostos, taxas de juros, emprego e assim por diante. Verdade, nem todas essas mudanças ocorrem imediatamente após uma eleição, geralmente leva tempo, mas são esses impactos de longo prazo do período pós-eleitoral que podem acabar sendo os mais significativos. Basta lembrar como Obama criou o programa Affordable Care Act, agora conhecido como Obamacare, mas então o presidente entrante Trump tentou revogar e desfazer tudo isso. Claro, ele falhou em fazer isso na época. Mais recentemente, Trump disse que renovará os esforços para substituir o Obamacare se for reeleito. O ponto é que, quando os presidentes mudam, as políticas dos Estados Unidos também podem mudar e, no que diz respeito aos carros, basta pensar nos padrões de eficiência de combustível, subsídios para carros elétricos, tarifas, etc. E isso acaba afetando o mundo inteiro, direta ou indiretamente. Dê uma olhada no que aconteceu durante as eleições presidenciais de 2016 e 2020, e talvez você possa ver um padrão. Em geral, nas semanas que antecedem cada eleição, as vendas de carros novos caíram. Na verdade, é por isso que antes da eleição muitas concessionárias oferecem descontos no ano eleitoral para tentar impulsionar as vendas. Os dados mostram que agregadores de carros, mercados e concessionárias de carros novos e usados viram um aumento significativo de compradores em potencial após o dia da eleição. Uma ressalva, é claro, é que esses são dados históricos pré-pandemia e durante a pandemia. Agora que estamos pós-pandemia e o país está em um estado diferente, quem sabe como as coisas vão se desenrolar durante o período eleitoral de 2024. Agora, vamos considerar o cenário atual.
O fato é que as vendas de carros elétricos estão diminuindo há algum tempo nos Estados Unidos, levando que nos Estados Unidos esse cenário está bem mais avançado do que aqui no Brasil. Os estoques de carros elétricos aumentaram 56% em relação ao ano anterior. Quer dizer, os carros elétricos estão se acumulando em todo o país. Em média, descobriu-se que os carros elétricos ficam no mercado por 82 dias. Coloque isso em perspectiva. Os veículos a gasolina ficaram no mercado por 64 dias em agosto de 2023. Levou cerca de o dobro do tempo para vender um carro elétrico nos Estados Unidos em comparação com o que aconteceu em janeiro anterior. Então, a pergunta é, por que as vendas de carros elétricos estão diminuindo quando há mais incentivos para carros elétricos do que nunca? Na verdade, existem algumas razões. Não me entenda mal, os preços dos carros elétricos estão caindo. Lembre-se dos enormes cortes de preço da Tesla em setembro. Mas aqui está a coisa, mesmo com esses cortes de preço e incentivos fiscais, os carros elétricos ainda são muito caros para o cidadão comum. Claro, as pessoas estão preocupadas com a autonomia da bateria de um carro elétrico, também conhecida como ansiedade de autonomia. Mas o preço alto dos carros elétricos é a principal preocupação para a maioria dos consumidores. Mesmo com todos os cortes de preço que vimos nos últimos meses, o preço médio de um carro elétrico em outubro ainda estava 28% mais alto do que o de um veículo a gasolina. E isso é apenas o preço de etiqueta. Então, some a todos os custos que vêm com a posse de um carro elétrico. O seguro do carro elétrico custa mais caro e os carregadores domésticos custam dinheiro. Instalar um carregador em casa pode custar até $2.000. Os dados mostram que os primeiros 5 anos de propriedade de um carro elétrico também são mais caros em comparação com a posse de um veículo a gasolina. Em fevereiro passado, os carros elétricos custaram em média aos consumidores $5.250 durante os primeiros 5 anos de propriedade, enquanto os veículos a gasolina custaram aos proprietários $56.950 durante o mesmo período. Agora, você pode estar pensando, mas os custos de manutenção de um carro elétrico são mais baratos no início. Claro, mas porque os carros elétricos são muito mais pesados do que os veículos a gasolina, é provável que você gaste seus pneus mais rapidamente e precise comprar novos pneus com mais frequência. As baterias também não são baratas se você encontrar problemas posteriormente e precisar de uma substituição. Algumas custam mais de $20.000. Mas os preços de compra exorbitantes e os custos de manutenção não são a única coisa que está diminuindo as vendas de carros elétricos. Uma pesquisa descobriu que 77% dos americanos estão preocupados com a falta de estações de carregamento de carros elétricos. Você não pode culpá-los, já que a rede de carregamento nacional ainda está em seus primeiros dias. 73% desses serviços se preocupam com a vida útil da bateria do carro elétrico. Além disso, 57% disseram que não é provável que a próxima compra seja um veículo totalmente elétrico ou mesmo um híbrido plug-in. As vendas de carros elétricos também diminuíram porque os consumidores geralmente não estão familiarizados com os carros elétricos. Quanto mais desconhecido algo é, mais tempo levará para se acostumar com isso. Claro, os amantes da tecnologia e os primeiros adotantes não podiam esperar para colocar as mãos em um carro elétrico, apesar do suprimento inicial limitado e dos preços altos. Mas agora que a primeira onda de compradores passou e as marcas de carros estão deixadas com o restante da América comum, estou falando do cidadão comum aqui. Considere também o fato de que os carros elétricos geralmente têm um histórico de desvalorização ruim. No ano passado, o preço médio de um carro elétrico usado caiu quase 20%. Quedas como essas afastam os consumidores de comprar, porque eles não têm ideia de como seu carro elétrico se sairá em termos de valorização-se. E quando decidirem vendê-lo mais tarde? Recentemente, vi carros elétricos Volvo de um ano sendo vendidos por tão pouco quanto $25.000 com 24.140 km, e entenda que o preço original da lista era de mais de $60.000. Quando se trata disso, mudar para um carro elétrico é uma escolha de estilo de vida. Um carro elétrico simplesmente não se encaixa no estilo de vida de todos, pelo menos não agora. Se você dirige um carro elétrico, precisa poder manter suas viagens curtas, ter carregadores de carro elétrico por perto e precisar de tempo para carregar seu carro também. Se você pode usar um carregador rápido de CC, isso diminui significativamente o tempo de carregamento, mas perceba que também encurtará a vida útil da sua bateria. É por isso que a Stellantis está se preparando no caso das vendas de carros elétricos continuarem caindo.
Se você ainda não sabe, a Stellantis é composta por 14 marcas e 2 braços de mobilidade: Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automotives, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall e Free2Move. Na verdade, o grupo Stellantis foi estabelecido apenas em 2021. É na verdade uma fusão 50-50 entre a Fiat Chrysler Automobiles e a PSA Group, a empresa controladora da Peugeot. Já que estamos falando hoje sobre o clima de carros elétricos, adivinhe onde a Tesla se encaixa. Acredite ou não, é o 9º maior fabricante de veículos nos Estados Unidos por participação no mercado. E o primeiro lugar é da GM, que detém 17,7% do mercado. A Toyota chega perto, com 15%, seguida pela Ford, que controla 14%. De qualquer forma, as vendas de carros elétricos podem estar diminuindo, mas a concorrência não. Novos jogadores continuam entrando no jogo de carros elétricos. Por exemplo, muitas pessoas não ouviram falar da Luxeed, mas aposto que você provavelmente já ouviu falar da Huawei, a marca de smartphones que está sob sanções dos Estados Unidos. A Huawei fez um nome para si mesma como uma gigante da tecnologia, mas recentemente tem sido prejudicada por restrições de exportação dos Estados Unidos e não pode vender smartphones em solo americano. Luxeed é uma maneira que a Huawei está tentando fazer um retorno ambicioso. É uma joint venture entre a Huawei e a Chery Automotive, o maior exportador de carros de passageiros da China. Recentemente, a Luxeed lançou seu primeiro sedã elétrico, o Luxeed S7, que custa $35.200. Destina-se a competir com a Tesla, e seu interior apresenta um pacote de bateria de alta voltagem projetado para superar o Tesla Model S em todas as especificações. Enquanto o Luxeed S7 se destaca em termos de carregamento rápido, utilizando uma plataforma de 800 volts que permite um carregamento super rápido de 267 mAh em apenas 15 minutos, a Tesla possui uma forte rede de supercarregadores na China. No entanto, o preço do Model S na China, vendido por $98.500, é substancialmente maior em comparação com o Luxeed S7, tornando este último uma opção mais acessível, sendo vendido por apenas um terço desse valor. Além disso, o Luxeed S7 oferece características únicas voltadas para atrair mais consumidoras, como um espaço dedicado para guardar sapatos de salto alto, uma gaveta de cosméticos designada e um espelho para retocar a maquiagem. No entanto, apesar das inovações e do preço competitivo, a Huawei enfrenta desafios, especialmente considerando sua recente incursão no mercado automotivo e as restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos. Enquanto a Luxeed representa uma nova aposta da Huawei no setor automotivo, não é sua primeira incursão. Anteriormente, a empresa lançou a marca Ito, indicando sua estratégia de diversificação de produtos e investimentos em novos mercados. Esta abordagem lembra os esforços da Apple com seu projeto de carro, embora ainda haja poucas atualizações sobre o progresso deste último. Em suma, enquanto as vendas de carros elétricos enfrentam desafios, como a queda nas vendas e a preocupação do consumidor com os custos e infraestrutura de carregamento, novos participantes como a Luxeed estão entrando no mercado, trazendo inovações e competição. No entanto, o impacto das eleições presidenciais e as políticas resultantes continuam sendo uma incógnita, moldando o cenário futuro da indústria automotiva, especialmente no que diz respeito aos veículos elétricos. E você? Qual sua opinião sobre isso? Acha que vai nos afetar muito aqui no Brasil? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.